Pregação nessa carta. E nós estamos vendo nesse capítulo 3 de Colossenses que o apóstolo Paulo está dando ênfase à nossa nova vida em Cristo, né? A nossa identificação, nossa união com Cristo após a nossa conversão. Certo? Existem muitos benefícios da salvação. Talvez esse não seja um assunto que a gente fale tanto, mas existem vários benefícios da salvação. Reconciliação, regeneração, santificação e muitas outras coisas. Dentre elas, a nossa união com Cristo. Quando nós somos salvos dos nossos pecados, nós nos unimos a Cristo. Lembra o que Paulo diz em Gálatas 2:20? Vocês lembram? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo diz isso? Ele não está falando dele, não é só Paulo que vive em Cristo e Cristo vive nele. Mas é todo crente, todo cristão. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele ali, através da sua obra. E aqui nesse capítulo 3 de Colossenses, Paulo está dando essa ênfase, né? Uma vez que nós nos tornamos unidos a Cristo, nós temos um novo jeito de viver, uma nova vida deve vir com as atitudes. Uma coisa que Paulo fala muito, né? Às vezes a gente não pensa muito sobre isso, mas não basta ser crente. Não basta ser crente, tem que parecer crente. Certo? Não basta se dizer eu sou um cristão, tem que agir e parecer como um cristão. Isso que Paulo fala também aqui no capítulo 3. Mas vamos ler o versículo 14, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vou ler novamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Por vezes nós dizemos que amamos as pessoas, mas o nosso coração, na verdade, gostaria de viver o mais longe dela possível, né? Eu amo Cicrano, amo Beltrano, mas não vejo a hora de me livrar dessa pessoa. E aí eu lembrei de uma história, um relato, de uma menina que foi jantar na casa de uma amiga da escola, né? Primeira série, uma amiga de primeira série, uma garotinha. E ela foi para o jantar, a mãe da sua colega estava preparando o jantar, e na hora de servir, o prato principal era brócolis na manteiga. Certo? Alguém já comeu brócolis na manteiga? Talvez, né? Não sei vocês, mas não é uma coisa que eu compre muito, né? Mas aqui e acolá um brócolis apimentado é uma delícia. Mas era brócolis na manteiga. E a mãe da colega perguntou para ela se ela gostava de brócolis. E ela disse: eu amo brócolis. Amo brócolis. E aí ela foi servindo a um, servindo a outro, e foi servir aquela menina. E ela disse: não quero não, pode passar para outro. Eu disse: ué, você não disse que amava brócolis? Não, de fato eu amo brócolis, mas não a ponto de comer brócolis. Né? Sim, eu amo brócolis, mas não a ponto de comer brócolis. E muitas vezes nós somos como aquela menina. Nós dizemos que amamos, mas a gente não vê a hora de se ver livre da outra pessoa. Especialmente quando se trata de pessoas difíceis. Dentre tantas virtudes, aqui nessa carta, no capítulo 3, dentre as tantas virtudes que Paulo diz que nós devemos nos vestir, a partir da nossa nova identidade em Cristo, ele diz que nós devemos ter como prioridade o amor. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
O amor, a Bíblia diz, declara várias vezes, que é uma marca distinta de todo cristão. Ela distingue aqueles que seguem a Jesus. O amor é uma marca característica daqueles que seguem a Cristo. Eu quero ler só 2 textos fora aqui de Colossenses. Eu peço que você abra em Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus está dizendo que o amor é o maior e o principal mandamento. Jesus diz que os mandamentos de Deus se resumem em 2. Amar o Senhor Deus e amar o próximo. Esse é o resumo da lei. O segundo texto que eu quero que os irmãos abram é lá em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. João 13, e versículo 34, diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus nos ensinou os seus discípulos, que nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E o segundo texto está no próximo versículo, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus diz que o critério pelo qual nós vamos ser conhecidos como discípulos dele é como? Através do amor. Como é que eu sei que se verdadeiramente sou um cristão? Se sou um seguidor de Jesus? O amor uns pelos outros. A capacidade e a disposição do coração de amar as pessoas. O amor, então, é uma marca distinta daqueles que seguem a Jesus. Então, não tem como uma pessoa dizer, eu sou cristão, enquanto odeia alguém, enquanto não quer conversa com ninguém. Isso não é cristianismo. E o apóstolo João, que ficou conhecido como o discípulo amado, escreveu o 1 João ensinando sobre o amor, várias vezes. E uma das coisas que João disse é que, 1 João capítulo 4, versículo 7, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é? Vou repetir. João diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O contrário é verdadeiro. Aquele que ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, todos aqueles que foram amados por Deus e são amados de Deus, automaticamente eles são pessoas que amam uns aos outros. Então o amor é uma marca distintiva daqueles que seguem a Jesus. Então, voltando lá para Colossenses, Paulo escreve essa carta para uma igreja em que falsos ensinos estavam adentrando. Então, nesses ensinos, eu já tenho mencionado para os irmãos que havia uma mistura de filosofia grega, legalismo judaico e superstição dos frígios. Então, tinha uma série de... a gente chama de... sincretismo religioso. Então, os ensinos da igreja em Colossos envolviam filosofia, legalismo da lei judaica, né? Legalismo e superstição. Vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo de superstição que nós temos na carta. Lá no capítulo 2, Paulo fala contra o culto dos anjos.
Então havia pessoas que se identificavam como cristãos e ensinavam que devíamos adorar aos anjos. Faz sentido isso para vocês? Adorar os anjos? Não faz, né? Porque isso não é do cristianismo. Então você traz um elemento de fora, de outro ramo religioso, filosófico, e coloca isso dentro da teologia, dentro da fé cristã, e chama isso de cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é heresia. E aquela heresia, a gente está chamando ela de heresia colossense. Alguns vão chamar de gnosticismo ou outras coisas. Uma das principais ênfases desse ensino que estava começando na igreja de Colossos, eram as regras legalistas como um caminho para a salvação e crescimento espiritual. Então eles diziam, olha, é necessário você se privar de beber algumas coisas, de comer certas coisas, né, de fazer isso ou aquilo, para que você alcance pureza, para que você vença o pecado e a carne. E Paulo vai dizer que não é assim que a gente vai lutar contra o pecado, contra a sensualidade. É a partir da nossa identificação, nossa união com Cristo, que nós somos salvos e somos santificados. Então, tem tudo a ver com Jesus. Tudo começa com Cristo. Né? Cristo, Paulo vai dando essa ênfase a partir do capítulo 1. Cristo, ele está acima de todas as coisas. E Paulo quer enfatizar que o verdadeiro cristianismo tem a ver com a nossa identificação com Cristo, na sua morte e ressurreição. Por isso que ele diz no capítulo 3, versículo 1, se vocês foram ressuscitados com Cristo, então vocês devem pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está, e não nas coisas terrenas. A nossa identificação com Cristo nos leva a uma busca por santidade. Não é o que a gente faz que vai nos tornar mais santos, mas é o que Cristo fez por nós, e nós nos identificamos com Ele a partir da nossa salvação. É a partir da nossa identificação com Cristo que nós somos salvos e santificados. E é a partir da nossa fé em Cristo que nós nos tornamos um novo homem, uma nova criatura. É a partir de Cristo que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Ele vai dizer isso no início do versículo 12. Nós somos eleitos de Deus, santos e amados. E é devido a essa nova natureza em Cristo, esse novo nascimento, que nós devemos agir com misericórdia. Ele vai dizer isso no versículo 12. Devemos agir com misericórdia, com bondade, com humildade, mansidão, longanimidade. E ele vai incluir também, no versículo 13, que nós manifestamos misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, através da tolerância com as pessoas. Nós devemos tolerar uns aos outros. Né? Devemos tolerar as faltas dos outros contra nós. E devemos estar dispostos a oferecer perdão quando alguém nos fere. É a partir da nossa identificação com Cristo que nós somos capazes de perdoar alguém. E quando nós olhamos para aquelas roupas, né, porque o apóstolo Paulo está falando de roupas, versículo 12, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. São roupas. Paulo está dizendo aqui, tem um monte de roupa que a gente deve vestir. Vistam essas roupas. Né? Lá no versículo 8, ele diz as coisas que a gente deve se despojar, jogar fora. Mas no versículo 12, aquilo que nós precisamos nos vestir, nos cobrir. E quando olhamos para essas coisas que nós devemos nos vestir, essas virtudes, nós entendemos que essas virtudes são características de Jesus. Eu vou perguntar para vocês, aqui no versículo 12, misericórdia é uma característica de Jesus? Sim. Bondade é uma característica de Jesus? Sim, ele era bondoso. Humildade, característica de Jesus? Sim. Mansidão. Oxe, aí aqui é mesmo, não? Mansidão, característica de Jesus.
Longanimidade. Característica de Jesus. Só alguém como Jesus para aturar um cabra como Pedro, não é? Não? Né? Então Jesus tem todas essas características aqui. E mais, ele era alguém que tolerava os seus discípulos, as pessoas ao seu redor? Ele era. Ele suportava os seus discípulos. Ele era uma pessoa que perdoava com facilidade? Sim. Aliás, não só era, como é assim. Né? Então, são características do nosso próprio Senhor. Então, quem segue a Jesus, deseja ser como Ele, tem de manifestar essas mesmas virtudes que Ele manifestou. Agora, existe uma virtude que está acima de todas elas, todas as demais, que é o amor. O amor abarca todas aquelas virtudes: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, perdão. Por isso que Paulo diz, né, no versículo 14, que é o nosso versículo de hoje, que, acima de tudo, nós precisamos nos revestir do amor, que o amor é o elo perfeito. Eu tenho dito nos últimos sermões que nós idealizamos muitas vezes a igreja, né? Nós idealizamos a igreja como uma igreja grande, falando de igreja local, né? Uma igreja grande, uma igreja onde não há conflitos, uma igreja onde não tem problemas de relacionamento. É isso? Mas todo mundo sabe que isso é diferente da realidade. O ideal é diferente do real. Você conhece uma família feliz que não tem problema? Alguém conhece uma família feliz que não tem problema? Rapaz, eu lembro uma vez de um casal de missionários, né? Sei como é que o pastor chamava a esposa dele, acho que era Mia Leoa, alguma coisa assim, porque ela era de uma tribo indígena. Aí dá um nome assim bem interessante. E eles falando sobre a vida deles de casado, né? E os irmãos idealizando: olha, tá vendo? Isso é que é casamento, não tem briga. Não tem, né? Não tem nenhum tipo de conflito. Isso aqui é casamento. Mas eles não disseram isso. Não era um casamento perfeito. Aliás, família feliz, casamento feliz, quando a gente vê, não pense, sem conflitos. De jeito nenhum. E muitas vezes a gente olha para alguma família e diz: poxa, eu queria tanto que fosse assim lá em casa, ter meus filhos bem comportadinhos no culto. Seria tão maravilhoso ser assim, né? Eu lembro agora que Olívia e Josias é bem diferente, né? Aí a Olívia, quando a gente ia para os cultos na igreja, olha, mais nova, né? Bem quietinha, tranquila. Já maiorzinha, né? Quando era bebezinha, chorava muito. Aí Josias maiorzinho, também na mesma idade, aquela agonia, querendo sair do culto, querendo correr, né? Bem diferente. Aí Olívia em casa dava um certo trabalho, né? Lá na frente dos irmãos era toda, né? Aí os irmãos: poxa, eu queria que meu filho fosse assim, né? Bem quietinho. Mas não é aqui está quietinho, lá em casa não é assim não. A Josias não, Josias tá nem aí em qualquer lugar, em casa ou fora, né? E aí as crianças são cada um do seu jeito. Mas às vezes a gente idealiza, né? Olha para uma família e diz: poxa, tá ali uma família que eu queria ser, não tem conflito, não tem confusão, só coisa boa. Mas não é assim. Não é assim. A gente tende a achar que famílias ou igrejas felizes existem sem conflitos, mas não é assim. E é só a gente pensar, né? No versículo 12, voltando ao versículo 12, uma das coisas que Paulo diz é que nós devemos nos revestir de mansidão. Paulo diz que devemos nos revestir de mansidão. Por que nós devemos ser mansos? Porque haverá situações na igreja que vão
nos provocar a reagir o mal com o mal. Paulo está dizendo que na igreja vai ter situações que você vai precisar ser manso. Paulo já entende que a igreja não é um lugar perfeito. E a gente precisa ser manso, porque na igreja tem gente complicada. Paulo diz que nós precisamos ser longânimos, pacientes. Mas Paulo, a igreja do Senhor, não precisa ter paciência. A igreja do Senhor são só servos de Deus, pessoas espiritualmente maduras. Paulo diz, nós precisamos ser longânimos, porque na igreja vai ter irmãos que vai testar a nossa paciência. Vai ter. Paulo diz que nós precisamos perdoar uns aos outros, por quê? Na igreja haverá pessoas que vão nos machucar, vão nos magoar profundamente, na igreja. Paulo fala dessas coisas no ambiente da igreja. E às vezes a gente idealiza, não, a igreja é perfeita. Não, aquela igreja tem problemas, eu vou sair de lá. Ah, aquela igreja também tem problema, eu vou sair de lá também. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. E a mudança, é aquela frase que virou clichê, né? Mas é verdade. É aquela mudança que a gente espera dos outros deve começar em nós mesmos, né? Paulo diz que nós precisamos ser misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e longânimos. Mas acima de tudo isso, nós precisamos nos revestir do amor. Existem famílias felizes, mesmo com conflitos. Mas elas são felizes, não é porque não há conflitos, ou faz vista grossa para as dificuldades. É porque o amor faz parte do esforço para lidar com as crises de maneira pacífica. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, não é? É o amor que vai nos ajudar a lidar com as crises, com os conflitos de maneira pacífica. E na igreja é assim também. Igrejas saudáveis não são aquelas em que não há nenhum tipo de conflito, mas onde tem amor suficiente e capaz de suprimir o mal. O amor é a chave para uma igreja saudável nos relacionamentos. É por isso que Paulo disse que o amor deve estar acima de todas aquelas virtudes ditas nos versos anteriores. E é óbvio, né? Só mesmo Paulo para falar sobre isso. Ele escreveu 1 Coríntios capítulo 13, que fala que o amor é o caminho sobremodo excelente para aqueles que buscavam dons para se tornarem excelentes. Ele diz, busquem o amor. O amor é o caminho mais excelente. E ao dizer que o amor deve estar acima de todas as coisas, ele quer dizer que o amor é o elo que une e dá coerência a todas as outras coisas. E eu vou lembrar novamente aos irmãos, a linguagem aqui de Paulo é de roupa, de se vestir. Tem a ver com jogar fora as roupas velhas, a velha natureza, e se vestir com a nova roupa, a nova natureza. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos vestir com o amor. O amor ele diz aqui no versículo 14, o amor é o vínculo da perfeição. E eu acredito que quando ele fala do vínculo, como ele está falando de roupa no contexto, usando a metáfora de se vestir, quando ele fala do vínculo, ele está se referindo a uma cinta, ou para nós seria o cinturão, né? Especialmente para os homens aí. Mas mulheres também usam cinto, né? Mulheres usam cinto, é cinto que chama? Cinto? Ok. E no geral, na época do Novo Testamento, as pessoas usavam uma túnica, né? A túnica era a roupa básica. A túnica tinha um corte em V, assim, né? É para você colocar a cabeça, e tinha 2 cortes, que era onde ia colocar os braços. Era a túnica. Então se cobria com aquela túnica, e não tinha os botões bonitinhos, né? Um velcro, não era assim. Tinha que colocar uma cinta. Mas além da túnica, a túnica era a roupa básica. Mas além da túnica, tinha outras roupas que colocavam, né? Em cima da túnica. E aí em cima daquelas roupas,
eles fechavam tudo com a cinta, com... não é cinta, mas uma espécie de cinto, né? Que aí fechava todas as roupas. E aí tudo ficava preso ao corpo, ou então toda a roupa ficava solta, né? E Paulo está dizendo aqui que o cinto que nós precisamos usar e que une todas as coisas, que prende todas as coisas, é o amor. O que isso significa em termos práticos? Você nunca vai ser uma pessoa misericordiosa se isso não for feito com amor, baseado no amor. Você nunca vai ser uma pessoa misericordiosa. Você nunca vai ser uma pessoa bondosa se isso não vier de amor. Lembra que eu falei sobre isso na semana passada? Você conhece pessoas que não são cristãs e agem com bondade. E às vezes a gente até diz, fulano é tão bondosa, tão bondoso. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Mas como é que fulano faz o bem? É porque não é só sobre o fazer o bem, agir com bondade. Mas agir com bondade baseado no amor. E o amor vem de Deus. O incrédulo não age com o amor que vem de Deus. É por isso que ele precisa ser reconciliado com Cristo. Porque até suas obras, as melhores que forem, não são nada diante de Deus. É necessário a obra de Cristo na vida dele, na vida dela. Você nunca será uma pessoa misericordiosa se não for através do amor. Nunca será uma pessoa bondosa se não for através do amor. Você nunca será uma pessoa humilde se não for com amor. Mansidão sem amor não é mansidão. Você nunca será uma pessoa paciente se não for com amor. Você jamais conseguirá perdoar alguém se não amar esse alguém. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Sem amor é nada. Não é nada. Tudo que Paulo disse aqui anteriormente em relação ao modo como nós devemos tratar aos outros se resume no amor. Precisamos nos vestir de amor, que é o vínculo, o elo que une todas as virtudes que há no mundo. Sem amor, as nossas atitudes boas acabam por se tornar mero legalismo, moralismo. E lembre-se, meus irmãos, que Paulo, ele quer justamente combater aquela ideia de legalismo para se tornar uma igreja mais santa, mais madura. Ele não quer isso. E quando a gente realiza atos de bondade, de caridade, quando a gente quer agir para aparentar humildade e mansidão, sem amor, é apenas uma aparência de santidade, é apenas moralismo. O amor é o vínculo excelente entre todas as virtudes que devemos exercitar para com os outros. Agora lembre-se, né, ele diz no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele diz santos e amados. Paulo diz que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Então, só é possível nós amarmos aos outros porque nós fomos amados por Deus. E o amor só pode ser compartilhado por aqueles que foram amados. Porque sabem o que é amor. E vocês sabem o que é o amor de Deus, não sabem? Se eu perguntar para vocês, diga aí o que é o amor. Se eu perguntar para vocês, o que é o amor de Deus? Eu tenho certeza que você não vai explicar. O amor de Deus é caridade. O amor de Deus é fazer o bem para nós. Não. Se eu perguntar para vocês o que é o amor de Deus, vocês sabem dizer que o amor de Deus é Cristo ter morrido na cruz por pecadores. Ter morrido na cruz por inimigos de Deus. Para conduzi-los a Deus. Para que eles tivessem o perdão de Deus.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente pode achar as melhores definições de amor, né? Mas amor tem muito mais a ver com o sacrifício que nós somos capazes de fazer pelo bem do outro. Isso inclui, às vezes, ter que superar mágoas, frustrações, um mal que alguém nos fez, uma linguagem, um jeito de falar mais bruto, grosseiro contra nós, e ter de suportar. Aquela capacidade de perdoar, mesmo eu tendo ficado, aquilo me ofendeu tanto, foi tão ruim contra mim, mas ter a capacidade de dizer, isso não vai mais me perturbar, porque eu quero lhe perdoar. É só quando nós olhamos para a cruz que nós entendemos o que é o amor, de fato. E é a partir daí que nós precisamos amar também, como Jesus. E se o alvo da vida cristã é que nós sejamos a cada dia parecidos com Jesus, o amor deve ser a nossa busca constante nesse mundo. Para sermos parecidos com Jesus, precisamos amar uns aos outros. Aquela menina amava brócolis, mas não o suficiente para comer brócolis. Eu já disse a vocês que eu amo melancia, mas não gosto de comer melancia. Mas eu acho bonita. Eu acho bonito aqueles carocinhos, eu acho tão bonito. Aquelas sementes, né? Caroço não, é semente, ó, tá vendo? Eu nem sei. Aquelas sementes é linda, né? Mas eu não gosto de comer melancia. Mas a gente tem que aprender a amar as pessoas e aprender a lidar com elas sem mágoas. Existem pessoas que dizem assim, olha, você pode amar alguém e mesmo assim não querer ver ela pintada de ouro na sua frente. Mas isso é difícil, né? Porque assim, se Jesus nos amasse assim, né? Se Deus nos amasse assim, eu amo vocês, mas não quero ver vocês jamais, porque vocês pecaram contra mim. Nós precisamos aprender, com amor, a lidar com as mágoas. E eu pergunto a vocês, pergunta a você, você ama o seu próximo o suficiente para lidar com as mágoas? Ou você ainda guarda mágoa de alguém? Existem pessoas que guardam mágoa dos pais, do pai ou da mãe, né? Muitas pessoas tiveram um pai bruto, complicado, que fazia o filho de gato e sapato, fazia trabalhar, cobrava mais daquele filho. E ficaram magoados, né? Às vezes o pai já morreu, mas aquela mágoa não foi superada. Isso é mais comum do que você imagina. E o meu pai não foi uma pessoa ruim comigo, né? Mas eu tive muita mágoa do meu pai, por uma série de razões. Eu não estava certo, mas eu tive mágoas dele. E quando ele faleceu, aquilo acabou comigo, né? Eu fiquei com o sentimento de que era para eu ter aproveitado mais. Fiquei muito tempo da minha vida, da minha juventude, magoado com meu pai. E aí quando ele faleceu, poxa, eu nem tive a oportunidade de dizer para meu pai, me perdoe por eu ter dito aquilo, ter falado aquelas coisas. Era um adolescente, eu era um jumento. Mas ele se foi. Eu não pude dizer aquelas palavras. E às vezes a gente guarda mágoas das pessoas. Eu já vi alguns casos assim, né? Guardava mágoa do pai, mas não dava para voltar atrás. Né? Ou da mãe, ou de um familiar seu, ou de um vizinho. Sabe aquele vizinho?
Aquela vizinha, vixe, não tem? Tu lembrou agora, não foi? Eita, pensa no vizinho, pensa na vizinha. Pronto. Nós precisamos amar o suficiente para lidar com essas mágoas. Você ama o suficiente para superar as desavenças? Às vezes a gente tem uma desavença com uma pessoa sem nem conhecer, né? Chegou uma pessoa nova na igreja. Já não fui com a cara. Só pelo... As mulheres aí. Só pelo salto. Já não gostei. Aí os homens, pintei o cabelo de banda. Né? Só quer ser... Lembrei do futebol, né? A gente jogando futebol lá em Barbalha. Vou já para lá, vou olhar a hora aqui. Vou já para lá, tem que terminar aqui. A gente jogando bola, aí tinha um rapazinho lá que jogava muito bem, né? Aí tem um irmão que ficava com raiva. Só quer ser Romário. Com raiva, né? Irmão com raiva porque levou drible e tal. Só quer ser Romário. Esses meninos de hoje só quer ser Romário. Ele ficou com raiva, né? E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, a não pensar o pior dos outros, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz. A gente olha para alguém, ou às vezes para a atitude de alguém, ou até para o erro de alguém, e julgar absurdos daquela pessoa. Dizer que aquela pessoa tem intenções más, é ruim. E pensa o pior daquela pessoa. Pressupõe tudo que é ruim de uma pessoa que você nem conhece direito. Você ama o suficiente para superar essas desavenças? Você ama o suficiente para perdoar? Tem alguém que certamente, de repente, você ainda não perdoou. E você tem dificuldade de perdoar. E essa pessoa até queria, né? Poxa, eu queria me reconciliar com fulano, mas fulano ficou com tanta raiva e você nem perdoou essa pessoa. Talvez, quem sabe, Deus não queira... Aliás, certamente Deus queira que você converse com essa pessoa e diga, você está perdoado daquilo lá. Tem coisas que a gente não precisa nem dizer, né? Fulano, tu está perdoado. Você só precisa dizer, olha, não tem aquele negócio lá? Olha, vamos deixar aquilo para trás, vamos começar daqui em diante, porque aquilo não interessa mais não. Era besteira. Você ama o suficiente para estender a mão a quem te fez mal? Existem pessoas, eu não sei quanto a vocês, né? Mas em um momento ou outro na vida, a gente tem alguma pessoa que nos faz mal. Às vezes no trabalho, próprio local de trabalho, às vezes na faculdade, na escola, né? Na sua vizinhança, às vezes na própria casa, na família, tem alguém que lhe faz mal. Às vezes tem pessoas que não gostam da gente, né? Por alguma coisa. E quando essa pessoa precisa de ajuda de alguém, como cristãos, nós precisamos ser essa ajuda que essa pessoa precisa, mesmo sendo alguém que nos faz mal. Isso é difícil, não é? Então, às vezes você precisa estender a mão àquela pessoa que foi fofoqueira sobre você. Né? Enfim. Você precisa ser capaz de estender a sua mão àquela pessoa que te faz o mal. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele estendeu a sua mão para nós, pecadores. Estendeu a sua mão para nós e nos concedeu a salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Pai em Cristo nos amou. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor.
Obrigado mais uma vez por nos lembrar dessa verdade, Deus, de que precisamos, acima de qualquer coisa, de qualquer virtude que nós venhamos a ter, que nós possamos realizar todas elas com amor. Que sejamos pessoas humildes, bondosas, mansas, longânimas. Que possamos ser pessoas perdoadoras, tolerantes. Mas que tudo isso, Deus, seja através do amor. Do amor com que o Senhor nos amou. Nos ajude, Deus, a superar as dificuldades de relacionamentos, seja com quem for, a partir daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua obra na cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.